por que você não confia mais em si mesmo? Quando foi a última vez que você confiou na sua própria opinião, sem precisar da confirmação de alguém? Pense por um instante. Você vai comprar alguma coisa, pergunta para 3 pessoas. Vai tomar uma decisão, procura a opinião de todo mundo. Escreve uma mensagem, lê 5 vezes antes de enviar. Depois que envia, fica pensando, será que eu falei demais? Será que entenderam errado? Será que eu deveria ter ficado calado? E aos poucos acontece uma coisa muito silenciosa. Você deixa de confiar na pessoa que mais deveria ouvir, você mesmo. O curioso é que ninguém perde essa confiança de um dia para o outro. Ela vai sendo retirada em pequenas situações, quase sempre sem que a pessoa perceba. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque talvez o problema nunca tenha sido a sua capacidade. Talvez o problema seja que você aprendeu a duvidar dela. Eu sou Jane Clyde, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e este é o Psi ao Seu Alcance, um espaço onde falamos sobre saúde emocional, relacionamentos e autoconhecimento de uma forma prática, acolhedora e baseada na psicologia, porque entender a mente é o primeiro passo para voltar a confiar em si mesmo. Então, vamos começar. Existe uma ideia que costuma surpreender muitas pessoas. A autoconfiança não costuma acabar depois de um grande fracasso. Na maioria das vezes, ela diminui aos poucos. Imagine uma criança que desenha algo com entusiasmo. Ela mostra o desenho para um adulto e ouve. Poderia ter feito melhor. Outro dia, ela tenta novamente. A resposta é parecida. Com o tempo, ela aprende uma lição silenciosa. Talvez o que eu faço nunca seja suficiente. Nem sempre isso acontece por maldade. Às vezes acontece porque ninguém percebe o impacto dessas mensagens repetidas. Na psicologia, sabemos que experiências repetidas ajudam a formar crenças sobre quem somos. Quando uma pessoa vive muitas situações em que sente que erra, decepciona ou nunca corresponde às expectativas, ela pode começar a construir uma ideia muito perigosa. Eu não posso confiar no meu julgamento. E essa crença acompanha a pessoa por muitos anos, mesmo quando a realidade já mudou. Ninguém nasce desconfiando de si mesmo. Essa dúvida costuma ser aprendida. Quero que você observe uma cena muito comum. Você tem uma ideia, ela faz sentido para você, mas basta alguém discordar e toda a sua certeza desaparece. Você muda de opinião, volta atrás, começa a pensar, talvez eu esteja exagerando, talvez eu tenha entendido errado. Isso acontece porque aos poucos algumas pessoas deixam de usar a própria percepção como referência, passam a usar apenas a validação do outro. É como se precisassem de uma autorização para acreditar em si. E isso pode acontecer em qualquer área da vida, no trabalho, na família, nos relacionamentos, até mesmo diante das próprias emoções. Você sente que ficou magoado, mas alguém diz, você é sensível demais. E em vez de investigar o que sentiu, você conclui que o problema é você. Sem perceber, a sua confiança vai sendo substituída pela necessidade constante de aprovação. Quando você acredita mais na voz dos outros do que na sua, a insegurança deixa de ser um sentimento e passa a ser um hábito. Existe uma coisa muito interessante sobre o nosso cérebro. Ele não foi feito para aumentar a nossa confiança. Ele foi feito para aumentar as nossas chances de sobrevivência. E para ele, errar pode parecer um risco. Por isso, quando você vive experiências repetidas de críticas, rejeição ou desvalorização, o cérebro começa a criar uma estratégia de proteção. Ele passa a pensar mesmo antes de você agir. E se der errado? E se você passar vergonha? E se as pessoas desaprovarem? Esses pensamentos surgem tão rápido que parecem fazer parte da sua personalidade, mas não fazem. Suas respostas são respostas aprendidas. A terapia cognitivo-comportamental mostra que muitos dos pensamentos que aparecem automaticamente não são fatos. São interpretações construídas a partir das experiências que vivemos. E quanto mais essas interpretações são repetidas, mais verdadeiras elas parecem. É por isso que às vezes você é competente no trabalho. As pessoas elogiam você, reconhecem o seu esforço. Mesmo assim, você continua pensando, foi sorte. Qualquer pessoa faria isso. Uma hora vão perceber que eu não sou tão bom assim. Você percebe? A realidade mudou, mas a forma como você olha para si mesmo continua presa ao passado. Imagine uma mulher que passou anos ouvindo que nunca tomava boas decisões. Sempre havia alguém corrigindo, decidindo por ela, questionando suas escolhas. Hoje ela é adulta, tem experiência, conhecimento, responsabilidade.
Mas diante de uma decisão simples, ela trava. Pega o celular, liga para alguém, pergunta: o que você faria no meu lugar? Ela não faz isso porque é incapaz. Ela faz isso porque durante muito tempo aprendeu que confiar em si mesmo era perigoso. Talvez você nunca tenha vivido exatamente essa história, mas quantas vezes você já deixou de seguir a intuição porque acreditou que outra pessoa sabia mais sobre sua vida do que você? Quando você passa anos duvidando de si, começa a tratar a opinião dos outros como se fosse mais confiável do que a sua própria experiência. Talvez agora você esteja pensando: então, como eu recupero essa confiança? E eu gostaria de responder de uma forma diferente da que realmente vemos nas redes sociais. A confiança não volta porque você começa a repetir diante do espelho: eu acredito em mim. Ela também não volta de um dia para o outro. Ela volta quando você acumula pequenas experiências que mostram ao seu cérebro uma nova realidade. Pense em alguém que nunca se permite decidir nada sozinho. Se essa pessoa esperar sentir confiança para agir, talvez espere por muito tempo. Mas quando ela começa a tomar pequenas decisões, observa o resultado e percebe que consegue lidar com as consequências, e aí algo muda. O cérebro aprende, ele começa a registrar uma nova informação. Talvez eu seja mais capaz do que imaginava. É assim que a confiança cresce, não como um sentimento mágico, mas como uma consequência de experiência. É por isso que esperar a confiança aparecer antes de agir costuma manter muitas pessoas no mesmo lugar. Às vezes a ação vem primeiro, a confiança vem depois. Você não recupera a confiança esperando se sentir seguro. Você recupera a confiança descobrindo, aos poucos, que consegue caminhar mesmo sem as certezas. Agora eu quero fazer uma pergunta, e talvez ela seja a mais importante deste vídeo. Se você tratasse um amigo da mesma forma que trata a si mesmo, você acredita que ele confiaria em si? Ou ele também passaria a duvidar de tudo que faz? Porque muitas vezes a voz que mais enfraquece a nossa confiança não é a das pessoas ao seu redor. É a forma como aprendemos a conversar conosco. Talvez exista uma ideia que possa mudar a forma como você olha para si mesmo a partir de hoje. A confiança não é algo que algumas pessoas recebem ao nascer. Ela é construída. E tudo aquilo que é construído também pode ser reconstruído. Mas essa reconstrução começa de um jeito muito diferente do que a maioria imagina. Ela não começa quando você faz algo extraordinário. Ela começa quando você deixa de usar cada erro como uma prova de que não é capaz. Porque pense comigo, quando uma criança aprende a escrever, ninguém espera que ela acerte todas as palavras na primeira tentativa. Quando alguém aprende um novo idioma, errar faz parte do processo. Quando você começa um trabalho novo, é natural precisar de tempo para aprender. Então, por que quando o assunto é você, existe essa cobrança para acertar sempre? Talvez você tenha transformado cada erro em um julgamento sobre quem você é, quando na verdade um erro fala sobre um momento, não sobre a sua identidade. Existe uma diferença enorme entre pensar, eu cometi um erro, e pensar, eu sou um erro. Uma dessas frases abre espaço para o aprendizado, a outra destrói a confiança. E muitas vezes essa mudança acontece de forma tão silenciosa que nem percebemos quando deixamos de separar o que fazemos de quem somos. Quem transforma cada erro em um julgamento sobre si mesmo acaba vivendo como se nunca fosse bom o suficiente. Quero propor um exercício simples. Nos próximos dias, preste atenção em uma situação que você normalmente pediria a opinião de alguém. Antes de perguntar, pare por alguns segundos, respire e faça uma pergunta para você mesmo. O que eu realmente penso sobre isso? Não porque você nunca deva ouvir outras pessoas, mas porque a sua opinião também precisa voltar a ter espaço. Confiar em si mesmo não significa acreditar que sempre estará certo. Significa reconhecer que você é capaz de pensar, de avaliar, de aprender com os erros e seguir em frente. É isso que fortalece uma confiança saudável. E talvez esse seja o primeiro passo. Não buscar respostas em todos os lugares, mas voltar a escutar a única voz que ficou tempo demais em silêncio, a sua. A confiança não nasce quando todas as dúvidas aparecem. Ela nasce quando você decide não deixar que as dúvidas conduzam a sua vida. Hoje eu quero fazer um pedido diferente. Escreva apenas uma frase nos comentários. A partir de hoje eu vou confiar mais em mim. Quando
Complete essa frase da forma que fizer sentido para você. Talvez seja quando precisar tomar uma decisão, quando sentir que minha opinião também importa, quando errar e perceber que isso não define quem eu sou. Às vezes, escrever um compromisso é o primeiro passo para transformá-la em atitude. E eu vou ler os comentários porque acredito que a sua reflexão também pode ajudar outras pessoas que estão vivendo esse mesmo processo. Ou não tenha pressa para recuperar a confiança. Tenha constância, porque a confiança não volta em um grande momento. Ela volta em pequenas escolhas repetidas todos os dias. Será um prazer caminhar com você nesse processo de fortalecimento emocional. Meu nome é Jane Clyde, sou psicóloga e aqui no Psi ao seu alcance falamos sobre saúde emocional, relacionamentos e autoconhecimento de forma profunda e prática. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir. Cuidar da mente é aprender a respeitar os seus sinais. E você não precisa enfrentar esse caminho sozinho. Até o próximo vídeo.